Firewall é uma tecnologia que visa controlar o fluxo de entrada e saída de acessos de um dispositivo que usa a internet. A sua função é filtrar toda a passagem no tráfego da rede para que impeça caso alguma coisa maliciosa esteja em seu tráfego. O firewall funciona como uma base de uma lista que pode ser pré-configurada pelo fabricante ou pelo próprio administrador da máquina ou da rede. Essa lista possui uma prioridade top-down, sendo essa primeira regra com a maior prioridade e definidas com base no seu endereço IP e porta de serviço. O firewall também possui uma política que é relevante que haja um meio termo entre uma política permissiva e restritiva, permitindo coisas necessárias, mas também restringindo as coisas maliciosas. E é como começar uma política que bloqueie todo o tráfego e libere os serviços de acordo com a sua necessidade e o seu controle. Agora nós vamos falar de IP Tables. Os IP Tables é uma ferramenta para gerenciar e manipular as tabelas do NetFilter por meio de uma lista de controle de acesso. O NetFilter é um módulo que fornece ao Linux as funções de um firewall. E o IP Table se baseia no conceito de regras, cadeias e tabelas, sendo as regras comandos passados ao IP Tables para que ele realize uma determinada ação, para bloquear ou filtrar um pacote, caso haja match entre ambos. As cadeias é onde é possível especificar a situação no tratamento dos pacotes. E as cadeias podem ser padrão ou padrões ou inseridas pelo usuário. As tabelas são os locais usados para armazenar as cadeias e conjunto de regras com uma característica comum. E atualmente existem 3 tabelas diferentes: a Filter, a NAT e a Mangle. A tabela Filter é a tabela padrão para manipular pacotes de rede e é responsável pela filtragem de todos os pacotes. Elas não importam a origem e destino, e as cadeias padrão da tabela Filter são input, forward e output. A primeira trata dos pacotes que entram no host, que seria o input. O forward trata dos pacotes que saem e o output trata dos pacotes que têm passagem pelo host, caso a sua interface faça um papel de roteador. Já o escopo de uma cadeia é definido sempre uma política padrão e o pacote vai sendo comparado com todas as regras da cadeia. E caso não haja uma combinação em nenhum caso de regra, é usada a política padrão. Os IP Tables possuem algumas ações, e elas representam o objetivo que uma regra deseja atingir. Algumas dessas ações é o drop e o accept, e outras ações comuns é o reject, que também é parecida com o drop. E a sua diferença do drop é que ele informa o remetente ocorrido por meio do pacote ICMP. E o log cria um log referente à regra no diretório /var/log/messages. E sendo necessário utilizar com outros estados. Este comando faz com que a regra seja inserida na primeira posição da cadeia de entrada e bloqueie a requisição ICMP. Um firewall pode ser configurado como stateless, ou seja, ele não guarda o estado de conexão e é necessário definir uma regra input e output diferentes. Entretanto, existe também o modo stateful que guarda os estados de conexões, onde, para explicar melhor esse tipo de firewall, é necessário falar sobre a tabela de estado, onde todo o fluxo de pacotes é registrado em uma tabela de status. E essa característica garante o firewall que seja capaz de tomar decisões baseadas nas entradas contidas nessa tabela. Para poder ter acesso e manipular a tabela de estados, existe o módulo contract, que faz com que o iptable suporte o modelo do firewall stateful. E o módulo contract pode gerenciar conexões secundárias quando a conexão requisita mais de uma porta. Também existe a tabela filter, e ela é utilizada na cadeia output caso seja necessário. Os estados dos pacotes podem ser new, established e related, e invalid. E a definição desses estados é feita através do módulo state. New significa que o estado permite a abertura de novas conexões vindas de fora, e a established permite a passagem dos pacotes posteriores,
E esse estado elimina a necessidade de criar uma regra para entrada e outra para saída. O related, ele ele casa com os pacotes que iniciam uma nova conexão em alguma porta que esteja relacionada com alguma outra conexão, como o FTP, que abre duas portas e conexão em cada host, e faz a correlação entre mais de uma conexão. E o NetFilter faz os módulos do caso da FTP se carrega o módulo IP Ctrl FTP. E o invalid é como casa com qualquer pacote que não consta na tabela de estados ou que não possua identificação, sendo sempre dropado e logado. Que no caso dropado é derrubado e logado é registrado. O port scan é conhecido como um método que determina quais portas estão abertas e poderiam receber ou enviar dados, servindo também como um processo que envia pacotes para portas específicas de um host e analisa as respostas, identificando se existem vulnerabilidades ou não. Os scans verificam, assim, se lugares como, por exemplo, firewall entre o servidor e o aparelho do usuário possuem segurança. No geral, o port scan é utilizado para determinar quais serviços estão disponíveis em máquinas remotas, podendo ser utilizados também para ataques. Os protocolos utilizados principalmente são TCP e UDP, que são métodos de transmissão de dados pela internet e possuem mecanismos diferentes. Os métodos de uso de port scan usando esses dois protocolos são diversos. O software livre mais conhecido por realizar o port scan é o Nmap, que é utilizado para encontrar hosts ativos em uma rede, realizar o próprio port scan, varredura de pings, detecção de sistemas operacionais e versões. É também muito utilizado como ferramenta de monitoramento de websites, fiscalizando o tráfego de dados entre os servidores e dispositivos IoT. Como padrão, o Nmap pode escanear em torno de 1000 portas mais comuns de cada protocolo. Podemos resumir então que os principais usos do port scan são fornecer informações sobre IPs ativos, fornecer informações sobre uma rede em um todo, hosts ativos, portas abertas, sistema operacional de cada dispositivo conectado e verificar vulnerabilidades. O port scan dá informações sobre cada IP ativo na rede e quais podem ser escaneados, fornecendo também informações da rede como um todo, podendo obter listas com hosts ativos e portas abertas. E outra funcionalidade do Nmap é, sendo usado junto de um framework Metasploit, sondar e reparar vulnerabilidades. Também é possível escanear websites, simulando o processo que um hacker faria para saber como protegê-lo. Os atacantes utilizam o port scan como uma preliminar para encontrar seu alvo, analisando níveis de segurança de várias organizações e determinando qual possui um firewall forte e qual pode ser um servidor vulnerável. Eles sondam redes e sistemas para ver como cada porta vai reagir. Os principais tipos de port scan são o TCP scan. É o mais confiável, com ele você pode ter 100% de certeza do resultado, porém é muito barulhento. Ele faz uso do three-way handshake, testando quais portas estão abertas ou fechadas. Se estiver aberta, ele receberá a resposta sim ou EQ, e se estiver fechada, receberá RST. Por isso pode ser facilmente detectável. O UDP scan é utilizado para identificar portas UDP. Não é possível garantir que a resposta será válida, já que a arquitetura do próprio protocolo não é considerável confiável. Com esse scan, não será possível obter informações extras, como, por exemplo, versão do programa. O SYN scan é um scan que não chega a completar o handshake com o TCP, finalizando a conexão antes disso. É considerado o mais sorrateiro. O SYN scan envia um SYN ao host. Caso a porta esteja aberta, ele recebe SYN ou EQ e envia um RST para finalizar a conexão antes que ela possa estar totalmente estabelecida. É bem útil em caso de pentests, não chamando atenção durante o levantamento de informações. E o ACK scan não utiliza comunicação handshake normal. Só envia uma flag ACK e a porta que não estiver filtrada responde com RST. Assim, não tem como ter 100% de certeza se a porta está aberta, pois não foi estabelecida uma conexão real. É principalmente utilizado para verificar a existência de um firewall stateful entre o usuário e o host, que, caso exista, bloquearia a conexão logo de cara, pois não é possível receber um ACK sem antes
ter iniciado uma conexão normalmente. Sobre algumas técnicas de host discovery, que no host discovery tentamos diminuir o intervalo de IPs para que não seja feito tanto barulho, entre aspas. E os usuários podem fazer varreduras simples como "-SL", L maiúsculo, que faz apenas uma listagem, desabilita o ping, ou desabilitando o ping, que é o "-PN", com P maiúsculo, N minúsculo. E também tem o "-SL", que eu tinha falado antes, o list scan, que é uma técnica que simplesmente lista todos os hosts da rede sem enviar nenhum pacote ao host de destino. Por padrão, o Nmap ainda faz a resolução de DNS reverso no host para aprender seus nomes. Tem o "-SN", que é o No Port Scan, e essa opção apenas imprime os hosts disponíveis que responderam aos testes de host discovery, geralmente conhecido como varredura de ping. E eu vou falar algumas técnicas de port scan, que é o "-SS, com o último S maiúsculo, que é o TCP sem scan. A varredura sim é mais popular, como a Luana tinha falado, ela é muito rápida e pode analisar várias portas por segundo, não prejudicada por firewalls restritivos. E a varredura sim, ela funciona contra qualquer pilha de TCP. E alguns estados da porta, que é open, que é quando a aplicação está aceitando a conexão TCP. Ela tem a função de encontrar portas abertas, e é geralmente o objetivo das varreduras. E tem a porta closed, que é quando a porta está fechada, que ela não ela está acessível, mas não a nenhuma aplicação escutando ela. Ela é muito usada para mostrar que um host está ativo. E tem a filtrada, que é quando o Nmap não pode determinar se a porta está aberta, pois a filtragem dos seus pacotes impede que ela atinja a porta. A filtragem pode ser um dispositivo de firewall dedicado, regras de roteador, software de firewall baseado em host. Eu também vou falar sobre quando cada um desses tipos de port scan eles são utilizados, como nos ST, T maiúsculo, que é o TCP Connect Scan. Este é um caso onde o usuário não tem privilégio de pacote bruto, entre aspas. E quando a varredura sim está disponível, essa é geralmente a melhor opção. E tem a "-SS, que é a varredura utilizada para analisar várias portas por segundo, a SYNSCAN, como eu tinha falado antes, e a FINSCAN, que define o bit TCP FIN. Tem também a "-SA, com A maiúsculo, que é a TCP-XCAN, que é usado para mapear conjuntos de regras de firewall determinando o estado dela. E desses, eu vou falar também sobre quais requerem a escalação de privilégios. Temos o TCP Connect Scan. Essa varredura é usada apenas quando o usuário não tem privilégio de pacote bruto, como eu tinha falado antes. Ela usa a chamada de sistema Connect de alto nível para obter informações do estado da porta, o que significa que cada conexão TCP totalmente concluída é mais lenta. E temos a "-SU maiúsculo, que é o DP Scan, que é usada para escanear portas DP. Inclui a opção "-SU como sudo, porque ela requer escalação de privilégios de root, ela requer root. E a varredura UDP, ela é geralmente mais lenta e mais difícil do que a TCP, mas serviços UDP também são exploráveis e bastante comum. Os tipos mais furtíveis que é quando eu falar do "-SS maiúsculo, que ela costuma varrer várias portas e ela não é prejudicada por nenhum tipo de firewall. Ela é comum ser chamada de varredura semi-aberta, pois não abre uma conexão TCP completa. Ela envia um pacote SYN, como se fosse abrir uma conexão real, e espera por uma resposta. Um SYN/ACK, que significa que a porta está aberta.
enquanto um RST é um indicativo de um não ouvinte. Então, a porta também é considerada aberta se o pacote SYN for recebida como resposta. Isso pode ser devido a um recurso TCP extremamente raro, conhecido como handshake aberto, handshake open. E quais utilizar quando o alvo é protegido por um firewall? O "-SY", Y maiúsculo, que é o SCTP init-scan, que a varredura SCTP é equivalente a um varredura ter ser executado rapidamente, varrendo milhares de portas por segundo, assim não prejudicada por falhas restritivos na rede. Uma varredura assim, a init é relativamente discreta e furtiva. Então, também temos aqui, falamos antes, que é a "-SS", que é a TCP SYN-SCAN. Ela também é capaz de varrer milhares de portas por segundo, como a SCTP init-scan, e não é prejudicada por falhas restritivas também. Ela é bem rápida. Bom, então para começar aqui, a gente vai, no caso, nosso grupo decidiu por utilizar 3 máquinas. A máquina-alvo vai ser o nosso Metasploitable, que vai ser onde a gente vai aplicar as regras, né, do IP Tables para poder mitigar o acesso via Nmap e SSH das outras máquinas atacantes. A gente vai utilizar aqui esse Debian para poder fazer o scan das portas ao Metasploitable. E a outra máquina vai ser o Kali Linux, que a gente vai utilizar para poder estar fazendo a utilização do Wireshark na captura dos processos que a gente vai fazer do ataque de Christmas Tree e também do SymFlood. Bom, então para começar a gente vai verificar aqui mesmo quais são os IPs das máquinas. O Metasploitable está no final 10. A gente vai fazer só um scan inicial para poder verificar as portas abertas. Bom, ele já mostra todas as portas que estão abertas. Tá. E para começar agora, a gente vai utilizar o TCP Connect Scan para fazer o scan do TCP na máquina do Metasploitable, igual foi passado anteriormente, com o "-ST" maiúsculo. Aí já mostra todas as portas. Após isso, a gente vai fazer também a utilização via SYN-SCAN com o "-SS". Ele é um pouquinho mais demorado. A gente também tem, no caso, com o FIN-SCAN, que é o "-S" e F maiúsculo. Ele já é um pouquinho mais demorado. E aqui ele mostra a flag do FIN que está sendo utilizada. Aí ele terminou. Aqui o resultado. Bom, agora a gente vai fazer, no caso, o scan para o Xmas Tree, né, o Christmas Tree. Ele pode ser utilizado como o "-SX" maiúsculo ou "-SF". A gente vai usar o "-SX". Ele já mostra pra gente a flag que está sendo utilizado. Certo, aqui ele dá o resultado. E a gente vai falar de mais 2 scans. O primeiro é a utilização via ARP com o PR. Esse ARP scan, no caso, ele é utilizado mesmo para a rede interna. Se a gente tentar
fazer um scan para redes de internet, ele não vai dar certo. Aqui, no caso, a gente fez a utilização do DNS do Google. Aqui a gente vai voltar para nossa Metasploitable. E o outro, no caso, o último, seria nosso TCP/SYN, que ele é usado para scan padrão na porta 80, né? Mas dá para a gente especificar uma outra porta alternativa caso necessário. Ele é utilizado com "-ps", também maiúsculo. Aí o resultado. Bom, como a gente consegue ver aqui, ele tem a porta 80 que está aberta, né? Então a gente vai acessar pelo Firefox para ver o serviço da porta rodando. Aqui o serviço. No caso que a gente vai verificar agora, a gente vai fazer uma pequena demonstração pelo Wireshark e como funciona o Christmas Tree, né? O nome do Christmas Tree vem de acordo com uma forma de árvore de Natal mesmo, né? São flags compostas de zeros e uns, que mostram a forma da árvore de Natal. Ele forma o fim, o sim, o push, o ac e o urgent, que estão sentados por padrão. A gente vai deixar aqui o Nmap, só para mostrar também aqui o nosso IP da máquina Kali, é a 2.5. Vai começar a filtragem dos pacotes. Certo, ele terminou. A gente pode vir aqui, como nessa flag aqui, ó, que ela já vem o fim, o push e o urgent. E aqui no TCP, na parte de flag, ele vai mostrar como funciona aqui, como a gente formou zeros e uns na forma de uma árvore mesmo, árvore de Natal, com todas as flags, fim, assim, push, egg, urgent. Certo. Agora que a gente fez todos os testes, a gente vai fazer as regras do iptables. E com isso a gente já também fazendo os testes via scan, de acordo com as que forem fechadas. No caso, o que a gente vai deixar em aberto serão as portas a 21, que é do FTP, a 22 de SSH e a 80 de acesso web, HTTP. Então, para começar, o iptables, como já foi informado, ele requer acesso privilegiado. A gente vai usar o sudo. Então, só explicando a linha de comando que a gente vai estar dropando. No caso, a gente teve que usar o parâmetro "-m", multiport, para destinar todas essas portas que vão ser dopradas, que no caso a 23, a 25, a 53. E após isso, a gente tem um range da 111 até a 8000,
180. Agora que ele fez, a gente vai voltar a testar aqui no scan. Certo, como a gente pode ver, foram todas as outras filtradas, deixando em aberto apenas as 3 que a gente já tinha falado anteriormente. A gente vai também fazer um scan usando sim e fim, para ver se a gente consegue identificar quais são os serviços que estão na porta, as mesmas estão filtradas. A gente vai abrir também uma nova aba aqui para usar o fim. Eles são um pouquinho demorados mesmo. A gente pode também já estar fazendo um teste com o Christmas Tree. Certo, então após a gente fazer os testes via Christmas Tree, via fim e via sim, ele não encontrou nenhum resultado, conforme a gente já dropou as portas. A gente vai fazer um teste também já especificando a porta. Aqui a gente vai utilizar como exemplo a RPC Bind, que é a 111, usando o sim, o fim e o Xmas Tree. Por exemplo, aqui ele já encontrou, ele mostra que é filtrado. No caso aqui a gente utilizou o sim. Tá. A gente vai também fazer, no caso, o bloqueio dessa regra, mesmo filtrando pela porta, direto, no caso, nas nossas regras do iptable. Da mesma forma, também usando o fim. E com o Christmas Tree. Agora a gente vai no Metasploitable e setar as regras. Primeiro ao sim. Ao fim também.
e ao Xmas Tree. Além disso, também a gente vai fazer o bloqueio via EC. Certo. Bom, após isso, a gente viu que já está tudo, no caso, feito as regras pelo iptables. Além disso, a gente também precisaria estar fazendo um ataque de SymFlood à porta 80, que ela está aberta, né? Mas como aqui a gente está com uma conexão um pouco alta, pode ser que ele não seja derrubado, no caso a porta 80. Então a gente vai fazer apenas um DOS como negação de serviço. E no caso o que seria preciso mesmo é uma negação de serviço distribuído. A ferramenta que a gente vai utilizar é o hping3. Essa ferramenta ela faz a manipulação de pacotes e define qual será o tamanho e como o pacote será reproduzido ao alvo. Além disso, ele pode ser utilizado para encapsular arquivos em transferências quando o arquivo é comprimido ou está dentro de um outro arquivo, geralmente com um arquivo de grande tamanho. Também é muito utilizado para fazer teste em firewall, como por exemplo em rota via traceroute, tamanho de MTU e transferências de arquivo. A gente vai utilizar o S maiúsculo para falar que no caso é o SYN, traço, flood. O verbose, a porta que a gente vai utilizar 80 e o destino. Deixa eu parar aqui e deixar de uma forma mais apresentável. Certo. Aqui ele não mostra nenhum resultado. A gente, no caso, tentar o acesso à porta 80, como eu informei, ele continua funcionando, porém de forma mais lenta. Para isso, no caso, ser de uma forma, como a gente pode dizer, mais precisa, a gente precisaria estar fazendo de forma distribuída, mas a gente pode ver que aqui ele já parou o serviço. Vou tentar acessar de novo. Não, novamente ele está demorando para carregar. Isso são os pacotes do SYN sendo enviado à porta 80 do servidor e do Metasploitable. Novamente ele não conseguiu. Acho que o ataque ele está funcionando. Novamente caiu a conexão e a gente viu que o ataque funcionou. A gente vai parar aqui. Ele mostra, no caso, quantos pacotes foram transmitidos ao alvo.
E além disso, a gente também vai fazer uma pequena captura via SSH, no caso, ao nosso alvo, como a porta está aberta, utilizando a porta 22. E dentro do Metasploitable, a gente vai verificar as entradas da tentativa de sessão ao SSH. E aqui, no caso, por último, as conexões. No caso que a gente tentou via MSFadmin, que é o usuário do Metasploitable, a gente tentou utilizar, mas a gente não conseguiu. É isso. A conexão foi fechada.